Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque eu não sei o horário que você está vendo esta edição do podcast Em Foco da Fundação São Roque. Mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O podcast Em Foco da Fundação São Roque tem o intuito de deixar você sempre muito bem informado de tudo que acontece dentro da instituição e fora da instituição. A gente sempre bate um papo com pessoas que são ligadas diretamente ou indiretamente com a Fundação São Roque. E hoje não poderia ser diferente, a gente vai bater um papo muito legal com a Marcela, que tem a função de gestão de pessoas dentro da Fundação São Roque, já faz muito tempo isso, e com a nutricionista Adriana. A gente vai saber com a nutricionista Adriana qual é a melhor forma de se alimentar as crianças que estudam lá na instituição São Roque e também o seu filho, a sua filha. Olá, Marcela, tudo bem? Olá, tudo bem, Grilo? Faz tempo que a gente não se fala, né? Faz um tempinho já, né? Estamos de volta aqui. Tudo bem, nutricionista Adriana? Olá, tudo bem? Adriana, vamos começar lá do princípio, lá no comecinho. Quanto tempo você está formada na parte de nutrição? Faz bastantes anos. É? Desde 2008. E agora que você está começando a trabalhar com crianças? Não, eu já tenho experiência com merenda escolar. Porque eu trabalhei durante 4 anos. Fala um pouquinho pra gente, qual foi essa experiência, onde foi? Foi no município mesmo, uma empresa terceirizada pelo município, né? Durante esses 4 anos eu supervisava a parte de operação, comandava as cozinheiras, essa parte mais técnicas assim do processo. E quanto tempo levou isso? Quanto tempo você ficou lá nessa função? Durante 4 anos. 4 anos? Isso. Marcela, a gente tinha conversado em off, não sei se tu trouxe aí os números da parte de alimentação que é servido durante o mês lá dentro da fundação, porque é muita alimentação, né? Ali envolve verdura, legumes, feijão, arroz, carne. Sim, a gente tem um gasto bem considerável com a alimentação das crianças, né? Até comecei a comentar aqui com a Adriana, ela mesmo acabou falando os números, que eu acho que ela sabe mais do que eu, porque eu fui consultar as nossas cozinheiras para ver o quanto que a gente gasta por dia, né? Então, o básico, digamos o básico, o grosso ali, que seria o arroz, o feijão, a verdura, assim, né? Hoje a fundação, ela por dia as crianças consomem mais ou menos por cima 3 quilos de feijão, 12 quilos de arroz por dia, né? A verdura e a fruta é mais ou menos 1,5 kg, 2 quilos que vai por dia, né? Porque eu sempre digo que as crianças estão mais no refeitório do que dentro de sala. Eles se alimentam bastante, né, Adriana? Então, o gasto disso por mês, em valores, digamos assim, é em torno de 15 mil reais por mês. Nossa, e é um valor alto, né? De frutas e verduras e alimentação, carne, tudo, né? Fiz uma consulta lá com o nosso financeiro e a gente gasta mais ou menos 15 mil por mês. Adriana, é um valor bem relativo, né? São 193 crianças, então a gente pode incluir também ali os adultos dentro aí. Os colaboradores, né? Mas nesta quantidade, nesses números que estão aí, precisou ter uma nutricionista para pegar e fazer uma alimentação balanceada para as crianças. Sim. Reformulei um pouco ali o cardápio, né? A gente fez a base do almoço, né? Arroz, o feijão, a carne, acompanhamento e sempre 2 saladas. Também teve a modificação no café da manhã também, a gente implementou suco, né? O natural, leite, rosquinha, tentando trazer para eles comidas mais saudáveis, né? Menos industrializados e adaptando conforme a realidade ali da ONG, né? Adriana, por que é tão importante a alimentação balanceada para as crianças? Porque ali na fundação a gente tem uma faixa etária desde do Pico Rush, que está lá no berçário, até o pessoal do contraturno. E assim, o pessoal do contraturno é um pessoal que não para, é um pessoal muito agitado, então gasta-se muito energia. Sim, com certeza. Porque a gente precisa fornecer para eles, né, as quantidades de caloria, né, de energia para eles, que estão em desenvolvimento, né, estão crescendo, então eles precisam crescer saudáveis, né.
A parte do sistema imune também, a parte da alimentação saudável é muito importante para o sistema imunológico deles também. E também quanto mais a gente implementar para eles uma alimentação saudável, eles vão colher lá no futuro, né? Então, tipo um açúcar, quanto menos eles, mais tarde eles conhecerem, eles vão conhecer, né? Vão tendo os hábitos saudáveis para o futuro e evitando possíveis doenças, que nem diabetes, né? Colesterol, que pode evitar no futuro. Eu acho que já perguntaram para ti, mas eu vou perguntar de novo, né? Porque a gente é leigo, né? Eu estou acima do peso, preciso perder peso, normal, e agora com o inverno a gente gosta de comer algumas coisas que saem fora do nosso dia a dia. Mas explica aqui para mim, para as pessoas que estão em casa nos vendo, qual é o número ideal de carboidrato, de legume, verdura, de fibra para uma criança que está em desenvolvimento? A criança que está em desenvolvimento é aquela que não para lá na fundação. Eu, geralmente, em questão de quantidade, eu sempre falo que o importante para nós adultos é ofertar para eles a qualidade. Como eles estão aprendendo, então eles vão vendo a quantidade que eles vão comendo, né? Claro que a gente não pode deixar também o exagero, né? Sim. E também tem aquelas crianças que acabam comendo pouco, a gente vê pelo peso mesmo, né? Ou tão sobrepeso, ou tão mais magrinhos, assim, desnutridos, né? Mas o importante, nessa faixa etária, é a gente ofertar para eles a qualidade, que a quantidade eles vão praticamente editando, né? Isso é legal, início, né? Isso era uma coisa que eu não sabia. Por isso é bom. Eu também. Por isso é bom a gente perguntar para o profissional. E para mim, assim, eu tenho um efeito sanfona. Eu emagreço, perco peso muito rápido, mas também ganho muito rápido. Aí eu sou aquele rato escondido de academia, né? Começou a preocupar a joelho e tornozelo, eu vou para academia. E lá a gente, tudo é pesado, tudo tem uma dosagem, tudo certinho na hora de você perder peso, porque existe um processo em cima disso. E eu pensei, né, Marcela, da minha humilde concepção, que com as crianças era a mesma coisa, que tinha uma quantidade X, tinha que se pesar, tinha que passar para elas, mas é ao contrário. Na verdade, essa questão com as crianças e a questão de pesagem, de quanto de calorias, quanto de carboidrato, isso é uma coisa muito individual. Então, não no coletivo, né? No coletivo a gente fornece a qualidade e as crianças vão ali estar se servindo, né, do que a gente oferta para elas. Mas se for uma coisa mais específica, daí é muito individual. Isso é tipo, vamos dizer assim, genética? O Joãozinho come 3 vezes mais do que o Marcelo, mas ele é magrinho, mas o Marcelo é fofinho. Como se explica isso? É puramente genética? Pode ser também, mas tem crianças que são mais ativas, que gastam mais, outras gastam menos, né? E também a própria qualidade do alimento, né? Tem crianças que comem mais frutas, verduras, ou aquelas crianças que comem alimentos mais calóricos, mais bolachas, salgadinhos, né? Chocolates, então tudo vai influenciar no peso. Olha, Marcelo, como é bom a gente bater um papo e tirar dúvidas com o profissional, né? Quem entende, né? Marcela, vamos fazer uma retrospectiva, que é a primeira vez que a Fundação tem uma nutricionista, uma profissional na área de alimentação? É a primeira vez. Há muitos anos atrás, a CEBED fornecia, né? Uma nutricionista que eu acho que vinha uma vez por mês ali, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira. Mas a gente nunca teve, da Fundação, nunca pôde ter esse investimento de ter uma nutricionista ali dentro, né? Que faz o cardápio, que seja tudo certinho, né? Até, assim, eu até vou perguntar para a Adriana, né? Se a gente estava muito fora da realidade. Porque como ela trabalhava em outras escolas, ela sabe a realidade, né? Não sei se quando tu chegou ali com a gente estava muito fora da realidade das outras escolas ou não. Em relação ao cardápio? Isso. Em relação aos alimentos, né? Porque a gente tem que aproveitar também, né? Quero frisar aqui que a gente tem que aproveitar os alimentos que vêm de doação, né? Isso é muito importante, né? A gente recebe ali do Mesa Brasil muita doação. E às vezes o que são as doações, né? Às vezes batata para fritar, aquela pré-frita, né? Eu ia entrar nesse ponto, mas era um pouquinho mais lá adiante, mas já vamos pegar o gancho da Marcela. Pois é, Adriana, assim, a Fundação, ela recebe algumas doações. Tem empresários pontuais. E assim, e às vezes não é aquilo que entra dentro do cardápio da criança. Aí vamos lá, como
a nutricionista faz para transformar esta doação em algo bom para o corpo humano, bom para a criança? Então, quando eu faço cardápio, esses itens, né, Uhum. eu coloco no cardápio, mas aí a gente vai trabalhando conforme vão recebendo. Então, eu sempre estou lá toda semana. Sim. Aí eu pergunto para as cozinheiras, né, a gente recebeu isso de doação, então como que a gente vai implementar, né? Eu geralmente olho, principalmente a questão do açúcar, né, que a gente Sim. tem crianças de 0, como tu disse, né, de Uhum. 0 até as crianças mais maiorzinhas, né? Então, as crianças até 2 anos não podem ter contato, né? Não Sim. podem estar comendo alimentos com açúcar. Por exemplo, os sucrilhos foi um que a gente recebeu. Uhum. Então, vamos ofertar, né? No café da manhã, não todos os dias, né? Então, Claro. a gente, mais espaçados. Uhum. E daí, para as crianças menores de 2 anos, então a gente oferta outra opção para eles, né? Para eles não estarem ter contato com esse produto com açúcar, né? A gente olha mais essa questão, assim, da faixa etária, quem pode comer. E também a frequência, né? Não diretamente todos os dias, que é uma coisa que eles acabam gostando bastante, né? Eles amam. O adulto também gosta? Também. A criança não. Ô Marcelo, já chegou a ganhar aqueles pacotão de batata para fritar, batata frita? Sim, a gente ganha bastante essas batatas fritas aí. Vem assim, quase todo mês, assim, a gente recebe a doação de batata. E o que a gente faz? Geralmente é feito nos dias, porque uma vez por mês a gente tem uma festinha interna. Sim, a né? festa Aquela do pijama, né? Ou outra festa temática. Temática, né? Uhum. Que é para comemoração dos aniversários, porque a gente não faz as festinhas de aniversário lá dentro. Então a gente comemora isso no dia do mês, né? Geralmente é numa sexta-feira. E Sim. o que acontece nesse dia? Esse dia a gente faz o lanche compartilhado. Então as crianças podem trazer o que quiserem para compartilhar dentro, né? Uhum. Daí eles aproveitam, né? Trazem bolo, trazem refrigerante, trazem salgadinho. E daí nesse dia a gente aproveita para fazer tipo a batata frita no almoço. Aham. Porque daí já tá naquela vibe Sim. de comida de fora, né? É. Então a gente faz nesse dia. Então, É mais ou menos assim, a gente É aproveitar as doações, né? parecido com o adulto, né? A gente tira um dia da semana para fazer, que a gente diz que é o dia do lixinho, né? Que a gente vai lá e mais ou come menos, algo dia do diferente, né? E para a criança não podia ser diferente. Adriana, agora vamos sair um pouquinho da parte de nutrição e vamos falar um pouquinho da fundação, da instituição. São 193 crianças hoje. E você viu que a cada dia que passa, a estrutura vai se evoluindo, aumentando, vai inovando algumas coisas. Melhorando. Como a fundação foi parar na tua vida? Como é que você descobriu a Fundação São Roque? Primeiramente, eu conheci a Marcela e o Carlos, Uhum. alguns anos atrás, que eles foram meus vizinhos, né? Aham. Onde a gente teve, começamos a nossa amizade, daí esse ano eles chamaram para iniciar um trabalho ali com eles, como nutricionista na ONG. Então, Adriana, tu conheceu praticamente todas as fases, desde que era ONG até agora virar fundação, tudo nisso. E lá naquela época o Marcelo a Marcela e o Carlos já instigavam, vamos Adriana. Não, o convite surgiu desde o ano passado, assim, né? Um pouquinho no final do ano. Aham. Daí esse ano que foi para valer. E Adriana, perguntar para ti, tu já tinha entrado dentro da ONG? Antes, quando era ONG, São Roque, depois que virou fundação, tu já tinha entrado, visto as reformas que aconteceu lá dentro? Não, fui conhecer mesmo esse ano. E qual foi a tua impressão? Eu fiquei maravilhada. Toda a estrutura ali, o capricho deles, sempre fazendo melhorias, né? Achei tudo muito caprichado ali dentro. Eu sempre toco no assunto, né, Marcela? Sempre, todos os episódios, eu sempre vou tocar no assunto, que o que aconteceu naquela creche aqui em Blumenau foi uma tremenda fatalidade. Ainda bem que o monstro foi pego, está tudo certo. Mas também serviu de alerta para as instituições abrir o olho com a parte de segurança. Sim. Eu sempre friso, o legal do Carlos é que ele já trabalha na área de segurança, então ele tem uma visão que a gente não tem. Uhum. Então aqueles pontos que são falhos, ele sabe onde é que está, a gente não sabe, porque a gente não trabalha no meio, então todo dia fazendo isso você já tem um olho clínico, você sabe fazer. Ele já tinha se antecipado, né, Marcelo? Um pouco, já estava começando a trocar as coisas, tudo. Já tinha uma certa resistência, né? Mas depois que aconteceu, daí todo mundo ficou tipo de acordo que realmente precisava daquilo. Uhum. Infelizmente precisou daquilo para pegar e mudar. Mas ele já estava mudando, só pelo olhar dele e ver que tem algumas coisas que são falhas.
Pode acontecer de uma pessoa entrar aqui, sair com uma criança, você não vê, tá, hoje não tem como. Hoje não tem como. Hoje a estrutura, a parte de segurança que tem dentro da Fundação São Roque, eu digo isso porque eu conheço todas as instituições. É a mais segura. É a mais segura. É a mais segura. Agora com a reforma do Barão, eu não sei, mas por enquanto tá. Não, mas a gente toca no assunto porque se você pegar uma instituição do porte que é a Fundação, hoje não tem, ela é a mais segura. A gente não pode comparar com uma instituição maior, né? Um número maior de crianças que estão lá. Mas nesse porte aí, são mais seguras. Já tem uma creche aqui no lado há anos. Quando aconteceu isso, também mudaram a parte de segurança, botaram arame farpado e um monte de coisa, mas é uma coisa um pouco menor, uma coisa mais pequena, que só tem um portão de entrada e um portão de saída. Lá é complicado, porque tu tem que passar pelos portões, descer um corredor, entrar numa via, tu entra, são 2 andares, então tem sala para um lado, sala para o outro, é complicado. E para ti, quando tu pegou e entrou lá na fundação, que tu viu a câmera daqui, o reconhecimento facial, como é que foi para ti? Olha, eu não vi nenhuma creche, né? Que eu faço, que também é da rede pública, né? Mas essa segurança toda, assim, eu fiquei realmente maravilhada, né? Não tem como entrar disso aí sem ser visto, né? Dá uma segurança, principalmente para os pais, né? Que pode ir trabalhar tranquilo, enquanto os seus filhos estão ali seguros, ali dentro da ONG, né? Da fundação. Adriana, você é mãe? Só. É? Quantos filhos? Tenho 2. 2 de? Uma de 9 e um de 5. Eles estão na rede municipal. Isso. Estão na rede municipal. Bom, tu trabalhou na rede municipal, né? Isso. Sabe que tem os prós e tem os contras, né? A gente não tem como fazer um comparativo de uma instituição particular com o município ou o estado, não tem como. Mas tem algumas coisas que a gente pode se espelhar também, né? Na tua opinião, tu trabalhou lá dentro, conviveu lá dentro, não sei se a gente pode fazer de comparativo com a fundação, ou não tem comparativo? São, assim, tipo, mundos diferentes, assim, né? Mas eu achei ali a ONG muito bem estruturada. Tanto é que ainda não falei com a Marcela, mas quem sabe ano que vem eu pretendo botar os meus filhos ali no contraturno, que eu achei maravilhoso mesmo. Todo o trabalho deles ali, né? De segurança, tudo muito bom. É que eu faço essa pergunta para ti, por quê? Porque na festa da família, que vai acontecer agora em agosto, novamente, depois nós vamos falar disso, aliás, está lá, ó. Já tem data já. Lá no fundo. Pois é, isso é importante, que eu ainda não botei ali no fundo a data, mas tá ali. Você que tá vendo ali agora, olha aqui, ó. Tá aí, ó. Tá lá no fundinho, tudo telefone de contato e tal. Eu falei porque na festa da família eu tive a oportunidade de falar, de conversar com bastante pais, bastante mães, entendeu? E eles sempre têm um ponto deles. Sempre tem um ponto deles, entendeu? E uma mãe me indagou que eles não colocam o restante dos filhos na fundação porque o municipal tem mais benefício. Eu não sei se tem mais benefício ou não. Eu acredito que não, Marcela. Eu queria tocar nesse ponto. Eu acho que na verdade é só por causa do custo, né? Pois é. Não tem mensalidade, digamos, a gente ali precisa cobrar uma mensalidade para poder fazer os investimentos, né? Por isso que eu perguntei para a Adriana, porque ela tem os dois mundos. Ela trabalhou dentro do município. E a gente segue o mesmo planejamento da Secretaria de Educação. A gente tem que seguir, né? Então a gente presta conta com eles todo mês, né? Então, basicamente, as atividades pedagógicas são no mesmo... estão na mesma linha, né? Na linha de pensamento ali, referente às turmas. Então, né, nesse caso, acredito que seja igual, né? Não sei... nas creches, acho que fica até o pré, acho que é tudo realmente a mesma linha igual, né? A minha filha que vai na escola... Eles têm alguns programas diferentes, né? Mas aí tem alguns que são associados com a Pró-Família, que nem ela faz aula de dança na escola, 2 vezes por semana, daí é com a Pró-Família. E fora isso, a escola ali também fornece outros não sei como é que é nas outras escolas, né? Mas aí ela já está no ensino fundamental. Ela já está no fundamental, aí não é porque foge da creche, né? Não é educação infantil, né? O foco da gente é educação infantil. E o contraturno escolar, que é após a criança ir para a escola, né? Então, foge um pouco ali do ensino da educação fundamental, né? Eu enfatizei isso para ela. Eu falei que porque a fundação, ela é obrigada a pegar e cobrar uma mensalidade, nem que for irrisória, porque ela tem que se manter.
Sim. Até porque é o seguinte, ela vive do voluntariado, ela vive de doações, ela vive com aquele pouco que vem do governo, entendeu? E para ela ganhar muito mais, ela tinha que botar 1.000 crianças ali. E também não é, o processo também não é esse. A gente sabe o processo, já falou em alguns episódios, e não é bem assim. Mas eu sempre gosto de pegar e fazer esse tipo de comparativo, para a pessoa ver, ó, olha o tanto que foi feito dentro da fundação, como a fundação era, como a fundação é hoje, e a cada dia que passa, inovando mais, aumentando a estrutura, dando lazer dentro da instituição para as crianças, e alguns pontos que a gente vai tocar daqui a pouco aí, que eu acho que alguns no município não tem a estrutura que a fundação tem. Sim. Só que assim, a gente tem que expor isso aí, porque a polícia moeda tem dois lados, entendeu? Tem pessoas que pensam de uma forma, tem pessoas que pensam de outra forma. Eu sei muito bem que tem pai lá dentro da fundação que não gosta muito do que acontece lá dentro e fala mal. Tem outros que falam bem, fazer o quê? A pessoa. A Marcela está aqui, trabalha com pessoas, gestão de pessoas. É assim, a gente não consegue agradar todo mundo. Não, nem Deus agrada todo mundo. Marcela, nem Deus agrada todo mundo. Mas vamos lá. Mas assim, ó, deixa eu só complementar. Já que a gente está falando da estrutura, do que a gente fornece, do que a gente paga, do que a gente tem que pedir de mensalidade, quando uma família vai lá para fazer intenção de vaga, sim, eu faço questão de falar para ela como que funciona a fundação. Né? Claro. A primeira pergunta que eu faço para a família ou para a mãe que vem lá, como que você conheceu a fundação? Né? Foi através de indicação, foi pela internet, pelo Instagram, né? Daí ela fala, não, foi um amigo que indicou. Fico mais feliz ainda que a outra pessoa que fez a indicação, né? Que não foi só por ela ver o que a gente faz. Porque veio lá de dentro, né? Porque veio de dentro. Não, porque fulano tem filhos aqui, sim, disse que é muito bom e eu gostaria de colocar o meu filho aqui. Tá, então eu vou te explicar como que funciona a nossa fundação, né? Nossa fundação recebe uma verba do município, com essa verba a gente paga X, e com a mensalidade que a gente cobra uma mensalidade abaixo do particular, a gente faz isso e aquilo. A gente faz os investimentos aqui dentro. Então, para a gente poder manter essa estrutura, segurança e tal, a gente faz essa cobrança dessa mensalidade. Então, eu deixo bem claro para a pessoa como é que funciona. E levo ela lá dentro para conhecer tudo. Sim. Né? Ontem mesmo eu fiz uma intenção de vaga nas turminhas de 5, 6 anos. E a mãe ficou maravilhada. Ela gostou realmente, né? Porque o que acontece? Não é uma visita agendada. É uma visita que ela chega ali, ela diz assim, eu posso conhecer? Claro que pode. E a gente já vai entrar. Seja na hora que as crianças estão comendo, seja na hora que elas estão fazendo atividade. Então, assim, a transparência é muito grande. A gente, tipo assim, ela está passando na hora, a professora está fazendo atividade, a criança está lá no refeitório comendo, a criança está lá brincando no parque, então ela já vai ver como é a realidade. Não tem nada mascarado, né? Ô Marcela, passa um pouquinho para as pessoas que nos acompanham e para o papai e para a mamãe que de repente tem uma memória um pouco mais fraca. O que já foi feito tudo nesse primeiro semestre dentro da fundação? Tem muita coisa legal que foi aplicada dentro da fundação. Tem como é que é a sala de informática, tem a sala de jogos, o que rolou tudo até agora, mês de junho? A gente terminou a pintura interna, né? A gente estava com a pintura externa, a gente fez os desenhos lá no muro também. Aliás, lindos, né? Bem bacana, né? Tá rolando aqui apesar atrás. da segurança, que a gente tem que ter muros altos e portões, a gente mantém o lúdico da criança da creche, né? Que não pode descaracterizar, né? A gente fez toda a pintura interna, a gente fez a reforma da sala de jogos, fizemos um espaço da leitura lá bem legal também. Não sei se você já chegou aí lá depois que foi inaugurado. Na inauguração, foi. Foi? Aquele espaço da leitura tem meu coração, né? E a gente colocou ar-condicionado lá também. O que mais? A gente está reformando o refeitório também, agora colocando piso na parte de baixo, assim, que era tudo pintado, daí para limpeza, higiene melhor. Sim, então, a gente está fazendo toda a parte de piso embaixo, né? Também colocamos um ar-condicionado lá no refeitório, agora, né? Então, são várias coisinhas que a gente vai fazendo. Agora, nas férias, vão ter mais reformas,
né? Que eu não vou poder falar aqui agora, então vai ser surpresa aí. Opa! Mas... Então, é só para deixar o povo... só para deixar um pouquinho curioso. Mas assim, antes das férias, vamos ter a mostra cultural, né? Que é onde os pais podem entrar lá dentro, vão receber a avaliação do primeiro semestre das crianças, né? A avaliação descritiva deles. E o que a gente faz nesse dia? Esse dia também vai ser um sábado, mas é mais para as famílias internas, né? Os familiares ali. E a gente faz a mostra cultural, que são mostras que as professoras, juntamente com as crianças, fazem dentro de sala, por regiões. Por exemplo, uma professora vai trabalhar com a região da Bahia, né? Sim. Então, toda a sala dela vai ser caracterizada com as coisas da Bahia. Todas as atividades feitas pelas crianças. Então, a gente fez ano passado isso, foi muito legal. E os pais adoram, porque daí eles podem entrar, eles têm contato com a professora, sabe? Eles já vão receber a avaliação das crianças ali. Então, a gente frisa que é muito importante os pais participarem disso. Com certeza. Porque é o dia que eles podem ter mais contato com a prof e saber como que seu filho foi no primeiro semestre, né? Como que foi esse primeiro semestre do ano para eles. Você está vendo, está acompanhando aí, ó. Lá no fundinho, lá tá a Festa da Família, o telefone para você entrar em contato com a Grazi, para você for voluntário na próxima Festa da Família. No episódio anterior, eu entrevistei, Adriana, a professora Juliana e a mãe Karine. E a mãe conhece a Fundação São Roque desde a época de ONG, ela também passou por isso, tem 2 filhos. E ela questionou bastante como a estrutura melhorou e melhorou muito. Ar-condicionado, a sala para as crianças lá, que é a sala lúdica, tem a sala de jogos, a sala de informática. Nós comentamos que também você esqueceu de frisar que também foi contratada a arte terapeuta, que é muito importante. Vamos falar um pouquinho disso também. A nutricionista, que agora está aqui com a gente, a Adriana. Então, olha que tantos pontos positivos em 6 meses, do começo do ano até agora, nós estamos no mês de junho, e a cada dia que passa está evoluindo, está crescendo. Tem um planejamento, Adriana, que o Carlos está ali, não saiu do papel ainda, mas estamos correndo atrás, que é para ampliar, fazer mais salas, mas por isso tem que ter um estudo em cima disso, né, Marcela? Porque a gente estava tocando no assunto. A instituição, o terreno é grande, só que o terreno ele não é amplo, ele é afunilado. Então, em cima desse corredor você tem que trabalhar. Então é complicado, tem que fazer um estudo, tudo isso, mas o Carlos está correndo atrás, Marcelo, diretoria, enfim, todo mundo está correndo atrás. A arte terapeuta, quando ela sentou nessa cadeira aí, eu perguntei para ela se tinha alguma dificuldade para trabalhar com criança. Tem alguma dificuldade de trabalhar com criança? Não, nenhuma. Elas são bem... Claro que tem crianças ali que são mais seletivas, né? Então daí vem o trabalho também das profs, né? De conhecer cada aluno e incentivar, né? Mas eles são bem, assim, eles receptivos, né? Às vezes experimentar. Sabe por que eu fiz a pergunta para ti, fiz para ela? Porque a rotina da criança em casa é uma. Quando ela chega na fundação, a fundação tem um horário para tudo, tem normas para tudo, porque você precisa ter. Sim. Tem que ter normativa, tem que ter um quadrinho ali de normas. As profs também trabalham com isso. E quando eu falo isso, pelo seguinte, elas têm um cardápio. Então, o reloginho biológico da criança trabalha o organismo dela com aquele tipo de alimentação que ela tem em casa. Aí ela chegou na fundação e pegou outro tipo de alimentação que não bate com a dela. Por que eu estou perguntando se é difícil trabalhar? Elas já chegaram a reclamar, dizer que não querer comer e tal, porque é um processo natural. Geralmente isso mais no café da manhã, né? Então. Que daí, às vezes tinha chocolatado, então são coisas que eu acabei trocando, aí você vai lá, botou uma fruta. Botei sal, leite, um pouquinho eles acabam, né? Troquei por suco, integral. Então, claro que de começo eles acabam, às vezes, né, rejeitando, mas é como eu sempre digo, a gente tem que incentivar, né? Tá sempre incentivando eles, que uma hora eles vão pegar para experimentar, gostar ou não, né? Daí isso é individual de cada um, né? Mas principalmente, às vezes, olha, se um amiguinho experimentou, eu também vou experimentar.
Então é um trabalho contínuo, né, de formiguinha, a gente está incentivando eles nessa alimentação saudável, porque a gente não pode desistir, né? Dei para eles uma vez, eles não gostaram, eu não vou colocar mais. Então a gente tem que sempre estar incentivando. A Marcela disse que eu tinha que pegar leve contigo, tá? Mas eu sempre pego leve. Agora perguntar para a mamãe. Marcela também é mãe. Assim, olha só. Por que eu perguntei para ela isso, Marcela? Que tem que ter um contraponto nisso aí tudo, entendeu? Lá em casa, esse tipo de alimentação chega lá na fundação, não tinha uma nutricionista, agora tem. Automaticamente eles vão ver que está mudando a alimentação e tal. Sim. Como é que fica a mãe em casa? Estou perguntando para Marcela, mãe. Como é que fica a mãe em casa? Porque assim, ó, lá tem isso aqui, eu vou ceder, eu vou continuar nessa mesma linha que a nutricionista botou lá dentro da fundação, ou aqui em casa é outra história, tu vai comer isso aqui, deu, acabou, é fim de papo. Estou perguntando para a mãe, porque não é? Sim. Isso fica na cabeça da pessoa. Não, mas na verdade, no meu caso ali, as crianças, elas não têm muita seletividade. Minhas comem o que vier. Assim, a gente sempre combinou que tem que ser, né, o que a gente tiver vai comer. Sim. E é isso, né? Então não tenho muita preocupação com isso. Porque elas desde pequena elas vão na fundação, né? Tem essa história do claro que, né, quando tirou o achocolatado, porque não tem nesse ponto que eu quero chegar, porque tem muito pai e muita mãe que é só industrializado. Mas eu tenho alguns exemplos próximos, é só industrializado. Tu abre aquele armário, é complicado, entendeu? Mas lá em casa a gente faz comida no fogão de lenha, então... eu sei disso. Eu sei disso, não então, tem coisa melhor. Então a comida é bem parecida com a que é fornecida na fundação, então não tenho muita... Pegar o gancho. Muita dificuldade. Já que tu trabalha direto com os humanos, com as pessoas, diretamente com os pais, muitos pais elogiaram, alguns pais torceram o nariz. Como é que foi? Quando vocês chegaram, nós vamos ter uma nutricionista dentro da fundação. Ficaram bem felizes. Pô, que legal. Ficaram bem felizes porque eles pediam direto pra gente. Não tem um cardápio, eu gostaria de saber o que o meu filho está comendo, né? Às vezes as crianças atípicas que precisam levar lá para o pediatra, né? O que essa criança está comendo, né? Eu tive uma situação de uma criança ali que a mãe pedia, Marcela, eu preciso ver minha filha comendo, então precisa bater foto dela tomando café, almoçando, jantando, para mim levar para o pediatra para ele saber o que ela tá comendo, se ela está comendo, né? Então fiz vídeos para ela, tudo assim, por quê? Porque era uma necessidade da criança. Então assim, eles ficaram muito felizes quando a gente conseguiu colocar a nutricionista lá. Então, toda semana, ou não sei se é semanal ou mensal que a gente coloca o cardápio lá, mas a gente coloca lá no grupo de pais para eles saber o que a criança como que a criança está se alimentando, né? Olha, Adriana, como a cada ponto quando a gente fala, a gente faz uma pergunta, através daquela resposta, em cima daquela pergunta, a gente tem outra pergunta em cima daquela resposta, por quê? Como a fundação é diferenciada? Eu sei porque as minhas sobrinhas passaram pela fundação, mas foram para outras instituições também. E a minha cunhada pedir para a Marcela, tu acompanha? Não, a nossa função não é essa. Nossa função não é essa. A nossa função é essa. Entendeu? E como tu vê que as pessoas que trabalham dentro da fundação têm outra visão. Ela poderia muito bem dizer assim para a mãe, mãe, infelizmente não é a nossa função, nós não podemos fazer isso. Mas nós acompanhamos em loco tudo, desde dentro de sala de aula, desde quando ela entra, quando ela vai para a sala de aula, junto com o professor, com a professora, junto com a nutricionista, com a arteterapeuta, na hora que estão brincando, na hora que está tomando a medicação, junto do aplicativo. Olha quantos diferenciais, quantos pontos positivos tem dentro da instituição. É aquilo que a gente falou, tem quem gosta, tem quem não gosta, quem vai falar bem, quem vai falar mal, entendeu? Mas a gente sempre gosta de frisar e colocar para as pessoas verem o quanto a instituição pensa no teu filho. Porque enquanto você está trabalhando, que a gente comentou com a mãe Karina, enquanto ela está trabalhando, tem que ter alguém que está zelando pelo filho dela. Sim. Não simplesmente botar na sala de aula, a tarefa está aqui, tu tem que fazer e pronto. Não. A função da fundação é zelar pelo teu filho, enquanto você não está ali com ele. Exatamente. Adriana, pegar esse gancho todo aí,
existe um cronograma dentro da fundação, com as professoras e a coordenadoria pedagógica. Tu tem um cronograma que tu vais passar para as crianças durante a semana, que é a parte nutricional? Não, só forneço o cardápio e meu contato direto daí com as cozinheiras. Eu sempre acabo acompanhando, vendo eles se alimentarem, né? Que eles geralmente comem, um pouco de contato com eles na hora que eles se servem, só apenas isso. Tá, então vamos lá. A cozinheira passa para ti, Adriana, hoje a gente tem isso, aquilo, tu trabalha em cima daquilo que eles têm. Basicamente seria isso. Eu já tenho, né, mais ou menos o que eles consomem, né? Sim. Eu faço o cardápio, daí que faço pro mês, né? Aí ali, como eu vou toda semana, a gente vou alinhando com elas, veio esse dia do doação, vamos fazer o quê, né? Daí Sim. altero o cardápio, né? Se precisar. Marcela, e nesses 15 mil aí, que número alto, hein? Tô ainda, minha mente ainda tá maquinando. Não, é um número alto, 15 mil. Nesse conjunto todo aí, que tu me passou de números aí, o que sai mais? É o feijão, é o arroz, é o legume? Como é que é? Ou num todo? O mais consumido, né, mesmo é o arroz e feijão, a carne, né? A carne. Que mais... Acho que isso é o básico, né? Que não pode faltar. Arroz né? e feijão tem que ser todo dia, né? Então, tem crianças que comem só arroz e feijão também. Tem crianças que comem só arroz. As minhas sobrinhas, uma come só feijão e outra só arroz. Dá pra entender? Não dá? E aquele arrozinho seco, tá? Sim. O arrozinho seco. Às vezes eu digo... Às vezes bota farinha. Como que pode? Tem carne ali, tem molhinho, tem tudo. Não, Lelo, eu quero o arroz seco. Então tá bom, então o arroz seco. Ossinho. E Adriana, pouco tempo ali dentro da fundação, mas dá de ver que o teu olho brilha quando tu falas, entendesse? O que é a melhor coisa para se trabalhar dentro da fundação, para ti? Eu sei que são as crianças, né? Mas o que te mais faz bem quando tu entra lá dentro tirando as crianças? A unidade em si toda, assim, é muito aconchegante, né? E as cozinheiras, ele tem bastante contato com elas, né? Elas são sempre suscetíveis, estão sempre, né, dispostas a me ouvir, a gente vai caminhando elas, né, dando melhorias, elas estão sempre ouvindo, sempre dispostas, a gente caminha juntos, né? Sempre falo com elas, vamos testar uma receita. Esses dias a gente testou uma receita de bolo sem açúcar com banana. Opa! Daí a gente vai testando assim juntas e tentando alinhar o melhor cardápio ali para as crianças, né? É que eu sempre digo o seguinte assim, ó, para você trabalhar em grupo tem que rolar uma empatia, né? Sim. Tem que rolar uma empatia que nem todo mundo pensa igual. E outra coisa, quando não rola tem que ter um esforçozinho também, né? Mas a turma lá é boa. A turma lá não é fraca, não. Marcela, vamos falar de festa da família? Ó, tá rolando lá, o número tá aí, você tá vendo, entra em contato e tal. Vou fazer a pergunta para ti que não conseguiram me responder até agora. Eu já estou há muito tempo ali na fundação, já acompanhei algumas festas da família, mesmo quando a gente tinha aquele apoio da igreja ali, que o estacionamento é enorme, o pátio é enorme e tal. Mas por que esta última festa da família superou as expectativas? Superou os números? Os pais foram, chamaram os amigos, encheu a instituição, faltou pastel, faltou refrigerante, uma fila gigante, enorme, tudo lindo, maravilhoso. Por que essa adesão tão forte e nas outras edições não? Tem que ter um fator. Algo aconteceu nesta linha do tempo, desde as últimas para esta agora. Por quê? Então, antes tem uma explicação? Não tinha o podcast, né? Vamos lá, o podcast ajuda um pouquinho. Claro. Não, é divulgação mesmo, né? Foi bastante divulgada a festa da família, assim. E assim, a gente tem muitos pais, famílias novas, né? E famílias novas que querem ajudar, que estão ali e são participativas. Né? Esse ano a gente superou a venda do pastel. Sim. Fiquei assim, tinha pais que iam ali na secretaria durante a semana, não, eu quero mais 20, eu quero mais 30, eu quero mais 40 pastéis para vender. A gente ficou assim, tanto é que chegou lá e não tinha mais pastel, né? Deu filas enormes. Mas assim, eu acho que a divulgação que a gente fez, tanto pelo podcast como o Instagram, como lá dentro mesmo, né? Nos grupos de pais, a gente chamou, eu acho que isso também foi um ponto positivo para essa festa, sabe? E fazer dentro da fundação, também será que foi um ponto fundamental? Porque a gente estava comentando com a mãe Karine, a gente já tinha comentado antes,
que era a oportunidade do pai, Adriana, que não conhece a sala onde o filho estuda, não conhece a professora. Por quê? A vida é muito agitada. Às vezes você mal entrega o filho, já está lá no carro lá em cima, daqui a pouco esqueceu uma coisa, já era, já fui, já entrei no carro, fui embora. E quando você retorna para pegar o teu filho, às vezes nem é aquela pessoa que você entregou, porque já mudou de turno, então tem outra pessoa ali. Né? E não entra na sala. Na sala. E a oportunidade do filho pegar uma mãe, ó, aqui é a minha cadeira, aqui é a minha mesinha, minha prof, e conhecer também a instituição toda, né? Não só da mãe e do pai, mas da avó, do vô que vem junto, do tio, da tia. Veio a família toda, só faltava trazer o papagaio e o periquito. Sim. Eu tive a oportunidade de ir também. Então, você viu que legal foi, né? Meus filhos ficaram maravilhados. Ela entrava nas salas, olhava os trabalhinhos, tudo assim. Eles gostaram bastante. E que legal, que boa tirada aquela de vocês, parabéns, de fazer o palco ali no lado. Porque daí pegou quadra de areia, né? Aí pegou aquela parte lá em cima que as pessoas não podiam, porque enchiam lá embaixo, pegaram a parte dos corredores ali, que virou tipo uma arquibancada, conseguiram ver lá de cima tudo. Então, quer dizer, todo mundo conseguiu ver as apresentações. A gente tinha receio disso, né? Porque a fundação é pequena, né? O espaço era pequeno para as apresentações. A gente já tinha feito isso uma vez, só que como foi à noite, aí não deu muito certo, porque começou a chover, a gente não conseguiu fazer as apresentações todas lá na rua. Nosso receio é a chuva, né? Então a gente tem que ter um plano B para a próxima festa ali, caso chova, né? Esperamos que dê um sol maravilhoso, dê um dia lindo como deu a última vez. Mas é muito legal essa parte de fazer lá dentro, né? A gente gosta bastante por conta disso, por conta que daí a comunidade pode conhecer mais sobre como é a fundação lá dentro, né? E ali, aí já aproveitou, inaugurou a sala de jogos, que, nossa, tinha pai que estava mais maravilhado que o filho com a sala de jogos e não largou, querendo jogar junto, vamos jogar junto, vamos jogar junto. Jogar mais que o filho. As apresentações maravilhosas, o berçário mesmo, show de bola, não tem o que falar. É um ponto assim que eu gostaria de frisar, que tipo assim, a gente bota muito assim a segurança, né? A fundação ela é vista pela segurança, o diferencial dela é a segurança, mas o que ela tem a mais ali? O que tem a mais? É essa preocupação da fundação com as crianças, tipo assim, a criança tá ali, a mãe mandou mensagem, minha filha saiu, não estava muito bem, estava tossindo muito, pode ver como é que ela tá? Sim, a gente olha como é, a gente liga para a professora, pede uma fotinho da criança, mãe, tudo bem, ela comeu, agora ela tá dormindo, ela brincou bastante, tá tudo certo com ela, a gente deixa a mãe tranquila, o pai tranquilo. Então, esse também é o diferencial da gente ali, o acolhimento que a gente tem com os pais, né? Então, gostaria de só pontuar isso que, claro, a segurança é muito importante, mas o restante que a gente faz lá dentro do trabalho também né? E isso é fundamental, por isso que eu comentei contigo que eu queria entrevistar os pais, e na festa teve a oportunidade, quero ir lá no podcast, você não chama, só chama as professoras e tal. Só que a gente tem um problema muito sério, Adriana, que é o seguinte, tem muitos pais que não batem com o nosso horário, não batem com o meu horário. O meu horário até que é flexível, mas às vezes não bate mesmo. A gente quer conversar com o seu João, né? O seu João, o seu Paulo, ele é autônomo. Então quando a gente marca, pintou um trabalhinho para ele tem que fazer, porque ele tem que ganhar o pãozinho de cada dia dele. Mas assim, com o tempo a gente vai vendo, tal, porque a gente é importante ver o lado do pai e ver o lado da mãe. Às vezes eles estão vendo uma coisa que a gente não está vendo. A gente conversou muito sobre a ampliação da fundação, entendesse? A gente sabe que o Carlos às vezes é muito sobrecarregado, às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não dá. E às vezes a pessoa que está de fora tem uma visão diferente. Que pode dar uma dica diferente, uma sugestão diferente. Aí tu viu que lá que rolou uma caixa de sugestão, entendeu? Não sei se vai ser adaptada ou não, mas seria interessante. E fazer uma pergunta para os pais que estão lá, qual a tua visão? Como é que a gente quer ampliar a fundação? Como é que você acha que a gente deveria fazer? Dá umas opções. O pai vai lá, frisa, tal, que daí você tem um norte. Você tem onde se guiar, como você vai fazer. É muito importante, como a Marcela pegou aí o gancho. Grilo, eu não sei se vai chover na próxima, mas a gente tem essa dificuldade. Eu podia botar um todo vasculante ali, onde é que eu abro, fecho,
Entender? Seria resolver o problema. Mas se eu aumentar a minha sala, eu vou ter que fazer uma laje ali em cima. E como é que vai ficar? E o sol da criança? Porque uma mãe já estava preocupada com o sol das crianças, que é muito importante. Outra não. Que legal que vai ter mais. Entendeu? Então quer dizer o seguinte: a gente tem várias ideias, a gente tem várias sugestões, mas às vezes a gente está olhando só por um lado e a gente precisa ter um leque aberto, uma visão mais aprofundada disso tudo, né? E vale como sugestão também. Então, para você que está vendo esse episódio aí, ó, a hora que entrar em contato com a Marcela, pô, eu vi o episódio lá, tal, eu tenho uma sugestão, ou lá na caixinha de sugestão. Se não tiver tempo, mande no grupo. Manda no grupo. O grupo é tão ativo, o grupo é muito ativo. Eu pedi para a Marcela fazer algo para mim ali no grupo, rapidinho deu resultado. Então quer dizer que as pessoas, elas estão ligadas, elas estão antenadas, elas sabem tudo que está acontecendo dentro da fundação. Então, vamos lá, já que você sabe tudo que está acontecendo dentro da fundação, dê a sua sugestão. De repente, alguém que está de fora vai dar uma luz para quem está lá dentro. Não é assim? Funciona. Vamos falar de festa da família. Quer dizer que tem data? Tem. A festa da família vai ser depois das férias, dia 16 de agosto. 16 de agosto. Vai ser num sábado também. Sábado também, no né? No mesmo horário que foi o último, né? Das 9 às 14 horas. Sim. E a gente vai ter pastelada, vai ter os mesmos que tiveram no último. Só que daí, como vai ser em agosto, a gente vai direcionar mais as apresentações para os papais, né? Opa, é claro, é o né? mês dos papais. O mês dos papais, né? Então Sim. vai ter as apresentações das crianças também. E eu acredito que vai ser um evento bem bom, que nem foi o último, né? Marcela, tem que perguntar. Tem que perguntar porque me perguntaram e eu vou repassar a pergunta. Já pensaram numa forma para não ter aquela fila gigantesca que teve durante a festa da família ali, na compra dos pastéis e tal? Tem que se pensar, né? Sim. Porque ao mesmo tempo é bom, mas também não é. Não, porque daí é chato. Atrapalha bastante, né? Também, né? A pessoa quer passar no corredor, aí o pai quer ver a apresentação do filho, mas também não quer perder o pastelzinho, e aí fica tudo isso, né? Como é que fica? Vamos ver, até a gente pensou nisso já, mas a gente está analisando até pela sugestão da mãe no último podcast. Da Karine. Dos horários, né? Que é muito legal, né? Fazer o cronograma dos horários das apresentações, né? Tipo assim, dar uma espaçada nas apresentações. Então, tipo aqui, a gente vai apresentar primeiro os pequenininhos, então só os pais dos pequenininhos ficam ali daí depois eles podem sair, vai comprar o pastel tranquilo, não vai dar aquela fila toda. E daí a gente dá um espaço ali de 20 minutos, que não dá para dar muito, porque são bastante crianças, né? Senão a gente vai se estender até 6 horas da tarde. E nessa espaçada ali de tempo, daí a gente consegue organizar melhor, né? E eu acredito que vai diminuir a fila do pastel lá. Infelizmente, a fundação ela não tem 2 refeitórios. Se tivesse 2 refeitórios já diminuía bastante, porque botava um ponto lá e o outro lá. Mas a gente tem que ver também, porque a empresa que frita o pastel também acaba não dando conta de fritar o pastel em tempo hábil. Deu a fila também, não só por conta da falta do pastel, mas por conta de que ela também não conseguia fritar. A gente vai ver com eles para ver se eles conseguem trazer 2 fritadeiras e 2 pessoas a mais, né? Isso. Porque daí já supre, né? Porque pessoas para entregar a gente tinha, os voluntários ali. Mas a empresa para fritar era só uma pessoa. Então realmente dava fila, não tinha como, né? É porque assim, tem pessoas que simplesmente elas vão lá só para pegar, só para buscar. Elas já ligaram, já encomendaram o negocinho deles, só vão lá, pegam. E isso é interessante pensar nesse ponto. Se a pessoa só chegar, pegar, pronto, já diminui também o trabalho das outras pessoas lá dentro. Eu não precisar fazer tudo na hora, né? Mas vamos lá, tem outra coisa também que é muito legal tocar nesse assunto, porque isso que um pai me indagou, o Thiago também me indagou. Pô, Grilo, eu trabalho no comércio.
é legal no sábado. Às vezes no sábado nós vamos até meio-dia, mas às vezes no sábado a gente se prolonga um pouquinho mais, vai até umas 3, 4 horas da tarde. Sim. Eu gostaria muito de ver, mas quando aí já foi o meu horário. Eu sei que a gente não pode se estender até às 6 horas da tarde, entendeu? Mas de repente se a gente começasse um pouquinho mais tarde, terminaria um pouquinho mais tarde, como é que fica também? Eu sei que é difícil, mas eu preciso perguntar, entender isso, porque me indagaram sobre isso, né? É um pouco complicado isso, porque né, não tem como a gente fazer no domingo por causa da questão da limpeza, tudo certinho, sim, né? Sim. E organização. E também por conta que a gente tem que fazer um combinado com os colaboradores. Sim. Né? Porque geralmente quando a gente faz esse evento no sábado, a gente troca por um dia de folga para os colaboradores. Tem que ser feito dessa forma, né? Porque eles estão indo lá no sábado trabalhar, né? Então, nem todos conseguem ficar até no horário, tipo assim, das 4, 5 horas da tarde. Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar e tem que conversar com todo mundo para... Mas eu sei que é difícil para alguns pais que trabalham no sábado até meio-dia e lá depois, né? A gente pode estender até umas 3 horas, 3h30 de repente, né? Como tu falou, começar um pouquinho mais tarde. Sim. E até além ali, né? Mas a gente faz já nesse horário para a pessoa aproveitar, tipo assim, vou almoçar, eu vou comer pastelzinho e vou ficar ali. Sim. Né? Para aproveitar o horário do almoço também, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que verificar ainda. Adriana, a gente fala muito nos episódios sobre o voluntariado. E na festa da família, eu falei com muitas pessoas lá. Eu entrevistei 2 voluntários. Mas assim, eu acho que tinha mais. Só que por que não apareceram? Porque acha que é fácil. Por isso a dificuldade de você encontrar voluntários. Eu acho que a pessoa, quando chegou lá, ela chegou um pouquinho tarde e viu aquela muvuca toda lá e aquela fila, ela deu para trás e participou da festa, entendeu? Sim, e não entrou. Mas o voluntariado, quando a gente pede voluntariado, principalmente para a festa da família, é o seguinte: se você quiser ficar no final, que é a parte mais importante, que é a parte da limpeza, você pode aproveitar a festa toda, pode ir lá ver as apresentações, se divertir. No finalzinho, se você disponibilizar o teu tempo para nos ajudar, seria importante. Não precisa ficar o evento todo, servir o pastel, nada lá no finalzinho. Opa, mas eu não posso ficar no final, eu quero servir o pastel. Beleza, show de bola, mas o mais importante para a gente é no final. É a organização. É a organização. E outra coisa, quando a gente fala de voluntário, a gente vem isso aí, ó. Voluntário é isso, gente. Você vai lá, você não vai escolher o que você vai fazer. Você vai ajudar num todo. Sim. Ai, que legal que eu fiquei ali para vender o brechózinho. Nossa, bom, tá bom. Pô, mas não se esqueça que não tem só o brechó. Não tem só entregar o pastel. Entendeu? Tem que ajudar lá na limpeza, botar as cadeiras no lugar. Por quê? Na segunda-feira tem aula normal e precisa estar tudo ok. Essa é uma dificuldade grande. Outra coisa também que a Karina levantou, Marcelo, em relação aos pedágios. Aí eu não sei se eu falei correto, porque eu disse que os pedágios, vocês tinham um trauma, que aconteceu um monte de coisa nos pedágios. Sim. Mas, vamos lá, por que a Fundação não faz mais pedágio? E conta a história. Porque eu acho que eu errei em algumas coisas ali que eu não lembro direito. A gente teve 2 episódios ali de datas, né? Porque assim, o pedágio, tu tens que ir lá na prefeitura, né? Tem que ir lá marcar uma data. Emitir um ofício e tal. Não é a data que você quer. Então, tipo assim, que nem geralmente é a Grazi que faz isso. Sim. Se você quer pegar uma data boa, vai ter que ir 5 horas da manhã e ir lá ficar na fila para tentar escolher uma data boa. Uhum. Né? As datas que a gente conseguiu foram... Uma vez foi em março, se eu não me engano. Uhum. E estourou a greve dos caminhoneiros. Eu troquei, eu disse a pandemia, mas era a greve dos caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros, daí a gente, né? Aí não tinha como, né? Cortou, não teve. Outra vez foi dia 20 de dezembro. Então, assim, muito quente, né? Era uma época de final do ano. O povo todo na praia. O povo todo na praia.
E outra vez também aconteceu, mas eu não estou lembrada porque que foi mas também foi cancelado. Foi uma data... Essa foi o Delúvio, né? Não foi que você choveu pra caramba? Eu acho que foi. Foi, né? Eu acho que Pelo foi menos isso. uma eu acertei, né? Então, assim, a gente teve muitos episódios tristes ali. Então, Aham. E o que acontece? Precisa de muito voluntário. Isso eu acertei Né? também. Se você quiser arrecadar, você precisa ter muitos voluntários em todas as sinaleiras. E é no sábado das 8 ao meio-dia. Aí tem a questão do pai que não pode porque está trabalhando. É isso aí. Tem outras questões que a gente não consegue mesmo, né? Porque assim, em cada sinaleira no mínimo tem que ter 10 pessoas. Aham. Se tem 20 sinaleiras, daí quantos voluntários tem que ter? É isso aí. É o que eu frisei. Para você fazer um evento desse aí, primeiro tem que se programar bem, as pessoas têm que se comprometer, porque você vai atrás dos coletes, se você é obrigado a ter colete, então você tem que ir atrás de parceiros para isso. E é uma quantidade, já vai fazer aquela quantidade um pouco a mais, por quê? Para que você consiga o maior número de sinaleiras, que tem o maior número também de arrecadação. Hoje em dia ninguém mais usa dinheiro. Não. Tudo Pix. Tudo Pix, né? Tudo Então Pix. fica mais difícil Fica ainda. muito mais difícil. E Mas vamos falar sobre isso. Sabe por que eu perguntei isso para ti? Porque da seguinte forma, e surgiu, eu dei a ideia do brechó, a Karine deu outra ideia, você viu no vídeo lá. Então tá aí, ó, tá lançado, mas pra gente usar a estrutura da fundação. Porque, Adriana, raciocina comigo, eu acho que se o pai não pôde ir na festa da família, porque ele trabalhou até mais tarde, não deu para ir, pô, mas lá no brechó eu vou. Porque daí você faz horários diferenciados. E lá dentro da fundação, aí é legal fazer, por quê? Porque a pessoa não vai só para ver a apresentação, pegar o pastel e vai embora, ela vai demorar um pouco mais tempo. sim, Então você pode pegar várias salas daquela, e dentro de cada sala daquela você botar, faz um brechó, faz a salinha da cuca, para as pessoas ir lá. Eu falei, pô, se você pegar um amigo da fundação, e eu conheço um monte aí, a Marcela sabe, o cara não vai me dar 500 bolos, porque é muito caro para ele. Agora, ele pode me dar 50 cuca. sim. Já ajuda, e pra caramba. Entendeu? E por aí vai. E por aí vai. Então, se você se concentrar um dia e dar várias opções para os pais ou para a comunidade ali do entorno, entendesse lá, tem o brechó, entendesse, tem o café da tarde, entendesse, e dá para fazer várias outras coisas. Eu acho que rende muito mais para a fundação, e além disso, eles vão estar conhecendo a fundação em loco. Sim. E se a gente fizer uma campanha com os pais para arrecadar roupas para o brechó, eu tenho certeza que vem bastante, porque hoje já vem bastante para doação ali, né? Tem várias pessoas que vão ali na fundação só para entregar a doação. Oh, deixa eu fazer outra pergunta também. Eu fiz muito leilão da Receita Federal, ali no Porta Aberta, na igreja. Sim. Que sempre eles dão para algumas fundações. Já tentaram entrar em contato, tal, pegar uns produtos desses, de repente fazer lá dentro da fundação, porque daí o preço fica menor. Para a Receita Federal tu tem que fazer um projeto também, né? E tem que enviar para eles. A gente já fez isso uma vez, né? Não teve retorno, mas dá para fazer novamente. Falando em projeto, a gente recentemente, né? Opa! Isso é boa. Opa! A gente ganhou um projeto da ViaCred. Pô, que legal! De R$6.000. Opa! Para a gente fazer a reforma do parque, né? Então, nesse projeto, eu confeccionei o projeto ali. Então, a gente colocou, a ideia era colocar 2 brinquedos novos no parque. Uma é a casinha de boneca, que o Carlos sempre quis fazer a casinha de boneca, Sim. porque ele acha que não tem muito brinquedo para a menina ali, né? Então, vai sair do papel, né? Já tá ali as ideias borbulhando. Vai ter um brinquedo novo no parque, juntamente com a casinha de boneca. Com esse projeto que a gente recebeu da ViaCred. Pois é, olha que legal. Gente, a gente chegou 1 hora de podcast, como passa rápido. E quando o assunto é bom, eu sei que vocês têm compromisso. Então vamos lá. Para finalizar, nutricionista Adriana, a pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte: convida os pais, aqueles que não conhecem ainda a Fundação In Loco, para vir conhecer e também para conhecer o nutricionista, aquela que está dando a alimentação balanceada para os filhos deles. Então, convido vocês para conhecer essa fundação.
uma fundação totalmente preparada, né, para as crianças, alimentação balanceada. Então venha conhecer tudo que a fundação tem para oferecer para as crianças. Ficou nervosa, Adriana? Fiquei. Mas não tá mais. Agora não tá mais. Ou ainda tá? Ai, ai. Marcela, vamos lá. Convida. Agora tem data, né? Tem data, horário também. Convida as pessoas, primeiro para pegar e quando terminar de assistir esse podcast, replicar ele, passar para frente. Entendeu? Passar para frente, passar para frente. E convida para a festa da família, né? Então, pessoal, se inscreve lá no canal da Fundação, lá no YouTube, né? Repostem os nossos podcasts, os nossos cortes que a gente coloca lá no Instagram, repostem eles. E vem para nossa festa da família, que vai ser dia 16 de agosto, das 9 às 2 da tarde. Vai ter bastante coisa boa, né? A apresentação das crianças vai ser um dia muito legal, como foi o último. Se você não veio no último, perdeu, então vem no próximo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de todos. Para você que ficou com a gente do comecinho até agora, ao final desse podcast que a gente conversou com a Marcela, da Fundação São Roque, e com a nutricionista Adriana. Olha que papo legal, olha que papo interessante. E eu sei que quando você pegar e vai rever esse episódio, não só uma vez, mas vai rever várias vezes, você vai ver o quão importante foi esse bate-papo. A Marcela falou coisas muito interessantes que depois você vai ouvir, na hora não vai assimilar, mas depois vai pensar. E a Adriana também. Você pai, você mãe, vai começar a refletir como é tão importante às vezes a gente não abrir aquele achocolatado e dar uma fruta para o seu filho, pensando lá na frente no futuro. Mais uma vez, muito obrigado. Terminou de ver, replica esse episódio e não se esqueça, se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, trazendo os seus amigos para o canal vai crescer ainda mais e você vai saber muito mais da Fundação São Roque. Até o próximo episódio. Valeu, tchau. É isso aí? Tá bom. Fechou? Fechou?